A ideia da aula de hoje é a de que a gente fale algumas generalidades sobre o sistema respiratório. Então, a gente saiu daquele corpo como um todo e agora está olhando por dentro. Então, a gente viu o que dava forma, o que permitia movimento, o que permitia a sua estrutura, e agora nós removemos a pele, abrimos aquele corpo e estamos vendo como ele é feito por dentro. Então, quais são os vários sistemas que constituem o corpo humano? O primeiro que nós vamos falar, que é até uma forma da gente começar a introduzir os sistemas sem a gente pegar um sistema muito pesado, é a gente falar do sistema respiratório. Então, nesta aula de hoje, nós vamos ver generalidades sobre o sistema respiratório. Como ele está constituído desde o sistema inicial para captar o ar, como ele é conduzido, até onde é feito, então, onde é feita a troca gasosa. Então, quando nós pensamos em sistema respiratório, nós pensamos o primeiro conceito, o que é o sistema respiratório? Vamos pensar um pouquinho. Para que ele serve? Como ele evoluiu? Qual é a sua finalidade? Então, o sistema respiratório, de uma forma muito simplificada, isso vocês já devem ter visto em em livros, em outras aulas, o seu conceito geral é o de que é um sistema que permite absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. A finalidade, a função fim do sistema respiratório é isso, é que seja captado oxigênio e eliminado gás carbônico. Só que nós somos seres constituídos por muitas células, constituídos por sistemas complexos, então o nosso sistema respiratório também é complexo. Então, nós não conseguimos captar o oxigênio do ar pela nossa pele, por exemplo. As nossas células não captam o oxigênio do ar diretamente. Então, o que acontece é que nós temos que ter um sistema de condução que leva aquele oxigênio até as células, no caso, o sistema circulatório faz essa função, e nós temos que ter um sistema que se associa ao sistema circulatório e permite que o oxigênio chegue até uma região bem específica, muito especial, com constituição muito própria do sistema circulatório e que permita então que exista a troca de gases, a entrada de oxigênio, a captação do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Para a gente chegar nesse momento muito próprio, muito pequenininho, que nós não vemos na anatomia, porque ele é microscópico, então isso é visto na histologia. Nós temos que ter uma quantidade de estruturas, nós temos que ter um sistema todo elaborado, complexo, capaz de captar o oxigênio do meio ambiente, transportar esse oxigênio até a região onde é feita essa troca, e essa troca acontece nos nossos pulmões, e condicionar o ar para que ele esteja nas condições ideais para que essa troca aconteça. Então, é um sistema extremamente particular. Função primária do sistema respiratório, como a gente falou, suprir oxigênio e remover o gás carbônico do organismo. Porém, a gente pensa, então, em tudo que o forma, em todas as estruturas que o formam, se nós formos olhar as estruturas macroscópicas, nós não vamos ver estruturas que permitem esta função primária, desta troca gasosa. Então, vocês vão ver que essas estruturas macroscópicas, que são as estruturas que nós vemos na anatomia, elas basicamente têm como finalidade para o sistema respiratório conduzir o ar. Então, o ar é captado inicialmente pela abertura mais externa, que são as narinas, é captado pelo nariz, cavidade nasal. Também a boca, a gente vai ver que existe uma comunicação dupla aqui. Ele é conduzido pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios
esses brônquios se ramificam muitas e muitas vezes, originando bronquíolos e bronquíolos terminais. Esses bronquíolos terminais já são também microscópicos, a gente não consegue ver. Isso tudo tem como finalidade primária captar o ar do nosso meio ambiente e trazer ele até esta região dos bronquíolos terminais. Então, tudo isso daqui, todo esse grupo de estruturas vai permitir a captação e condução desse ar. Quando esse ar chega dentro dos pulmões em divisões tão pequenas que originam bronquíolos, que já vocês vão ver na histologia tem características histológicas próprias, que são os que fazem a comunicação com a parte respiratória, aí agora sim, isso é totalmente microscópico, e agora sim nós temos efetivamente a troca. Então essas estruturas são tão pequenas, a parede delas é tão delgada, é tão especializada que permite que ocorra essa troca de oxigênio e gás carbônico. Então a porção de respiração é constituída pelos bronquíolos respiratórios, então ainda são condutos muito pequenininhos, mas que já permitem que exista essa troca de gases, ductos alveolares, átrios e os alvéolos propriamente ditos. Então vocês vão ver essa sequência de estruturas que são responsáveis por efetivamente realizar aquela função primária. Então tudo que a gente vê na anatomia, desde o nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e divisões desses brônquios, a gente não vê além disso, claro, constituindo as outras estruturas associadas, tudo isso são estruturas que permitem a captação e condução desse ar. Quando a gente pensa, então, vamos iniciar pelas estruturas mais externas. Vamos pensar o nariz externo, atrás do nariz externo nós temos a cavidade nasal. Qual é a função primária, então? Captar o ar, ok, eu tenho uma função de respiração. Só que aqui já começa uma coisa extremamente importante. Nós temos estruturas que permitem uma pré-filtração do ar, então nós vamos ver que existem vibriças, que são pelinhos aqui na parte mais externa do nosso nariz, que fazem uma pré-filtração do ar. Então eles criam uma trama que vai bloquear partículas maiores. Depois delas, nós vamos ver que dentro da cavidade nasal a gente não tem mais essa pele como nós a conhecemos na aula passada. Nós temos agora um outro tipo de epitélio, um outro revestimento que a gente chama de mucosa. Qual é uma característica muito importante? Eu não vou entrar em conceitos histológicos aqui, não é essa a finalidade. Qual é uma característica histológica extremamente importante da mucosa? Ela não tem aquelas camadas de células mortas que fazem aquela impermeabilização. Agora é permeável, então agora eu perco água pela passagem desse ar. Então esse ar, quando ele passa, como ele é mais seco, ele rouba água desse tecido, então esse tecido perde constantemente água. Isso é muito fácil da gente ver. Num dia muito frio, quando a gente expira, o que acontece? A gente brinca, né? Faz aquela fumacinha. É o vapor que condensa, é o vapor da água que a gente está expelindo, condensa e a gente consegue ver aquela aparência que parece uma fumacinha. Então, isso é uma demonstração muito clara de que nós perdemos água pela nossa respiração. Diferente da gente que tem glândulas sudoríparas, por exemplo, os cachorros têm pouquíssimas glândulas sudoríparas no corpo deles, basicamente nas patas. E o que acontece? Como é que eles suam? Na verdade, eles, em vez de suar, eles expiram, eles perdem água pela transpiração. Por isso que um cachorro com calor ele tem aquela respiração ofegante com 2 palmos de língua para fora. É uma forma dele perder temperatura
pela transpiração, pela saída dessa água e evaporação. Então, ela rouba o calor do corpo, tá? Isso é só uma maneira da gente fazer essa comparação. Então, essa é uma característica extremamente importante. A gente precisa fazer o contato do ar com essa mucosa e, ao fazer esse contato, nós perdemos água para esse ar, nós umidificamos esse ar. Isso é muito importante. Por quê? Porque depois, na fisiologia, vocês vão ver que lá dentro dos pulmões, para que aquela troca de oxigênio e gás carbônico ocorra da maneira correta, a gente tem que ter um nível de umidade tão grande que, se a gente não umidificasse a partir da cavidade nasal, a gente desidrataria lá nos pulmões e a gente não conseguiria fazer a troca de gases corretamente. Então, a gente começa a umidificar desde a nossa cavidade nasal. E a gente percebe isso em dias muito secos, a gente começa a ter o nariz ressecado. Por quê? Porque ele realmente perde muita água. Outra coisa que acontece, a troca de oxigênio e gás carbônico, ela acontece de maneira eficiente se eu tiver uma temperatura correta também. Então, mais uma vez, eu preciso aquecer esse ar. Então, se eu faço a umidificação e aquecimento corretos, eu consigo ter as melhores condições lá nos pulmões para que a troca de oxigênio e gás carbônico aconteça da maneira correta. Voltando aqui, uma coisa que eu esqueci, a filtração do ar, eu não tenho apenas esses espelhinhos na entrada das minhas narinas, que a gente chama de vibriças. Eu tenho também o epitélio de revestimento, essa mucosa toda, como o próprio nome diz, produz muco. O muco é pegajoso. O que ele faz? Ele aprisiona partículas menores, que são suficientemente pequenas para passar pelas vibriças e elas entram na cavidade nasal. Só que o muco consegue aprisionar grande parte delas. Um exemplo muito claro é quando nós vamos num ambiente muito sujo, com muita fuligem, ruas muito movimentadas, algum lugar onde onde se produza muita fuligem, seja porque a pessoa está fazendo um churrasco e tem muita fumaça em volta, ou muita poeira, o que acontece? Depois de algum tempo a gente vai assoar o nariz e aquele muco que a gente retira assoando o nariz, ele não é claro ou hialino, como a gente fala, translúcido. Ele é marrom, ele é cinza, ele é cheio de pontinhos. Por quê? Porque são exatamente as substâncias que estavam em suspensão no ar e que foram aprisionadas pelo muco. Olha a eficiência, né? Então a gente faz a filtração, umidificação e aquecimento. Esse é o nosso condicionador. Então a gente limpa e condiciona o ar na nossa cavidade nasal. Só que a nossa cavidade nasal parece muita coisa já que ela fez, mas ela não faz só isso, ela faz mais coisas, por incrível que pareça. Então, uma outra característica que está associada ao nosso nariz ou à nossa cavidade nasal é a olfação. Nós temos terminações nervosas na parte superior da nossa cavidade nasal que são responsáveis por captar as partículas no ar e dar a nossa sensação de olfato, o cheiro, né? Além disso, mais uma função, nós temos cavidades naqueles espaços aéreos que nós temos em alguns ossos da nossa face. Então, nesses espaços aéreos, ou seios da face, ou seios paranasais, nós temos a presença daquela mucosa revestindo esse espaço. Então, o seio, o osso maxilar tem um buracão lá dentro, um espaço vazio muito grande, que é chamado de seio maxilar, revestido por mucosa e que se comunica com a cavidade nasal. A gente vai ver daqui a pouco quais são os seios paranasais ou seios da face. Então, o muco produzido por essa mucosa é constantemente direcionado para a nossa cavidade nasal. E ao final, recebendo então esse muco, e é importante porque entra continuamente sujeira, entram partículas pela nossa cavidade nasal,
Então, eu tendo uma produção de muco que é jogada para dentro dessa cavidade nasal, ele vai limpando continuamente a cavidade nasal. Então, essa cavidade faz a filtração, recebe o muco e vai agora expelir essas secreções. Como é que a gente expele as secreções? Elas saem ou pela nossa saída anterior, pela nossa abertura anterior, que são as narinas, a gente vai ver nessa imagem as narinas nessa posição, ou se não a nossa abertura posterior, que a gente já vai ver daqui a pouco, que comunica a cavidade nasal com a faringe. Então, basicamente, a gente passa quase todo o tempo durante o dia engolindo essas secreções. Isso é natural. Bom, o nariz externo, então, como a gente o vê? Eu posso mover esse nariz externo. Por que eu posso mover? Ele não é formado por uma base óssea? Sim, a base, o que prende esse nariz ao rosto, né, os ossos do crânio, é óssea. Então, eu vou ver os ossos nasais, à esquerda e à direita, e o osso maxilar à esquerda e à direita. Mas o que projeta e forma o dorso do nariz, né, esse dorso do nariz e a ponta do nariz, que a gente chama de ápice, são peças de cartilagem, então estruturas cartilagíneas. Dessas estruturas, nós temos duas que chamam muito a atenção. Essa cartilagem aqui, ó, tanto a esquerda como a direita, que tem um formato de C, é esse formato aqui, ó, que a gente chama de cartilagem alar do nariz, ou alar maior do nariz. Por quê? Porque ela forma essa asa do nariz. E a asa garante a manutenção da abertura da cavidade nasal, da abertura do nariz, que é a narina, propriamente dita. Então, eu tenho a cartilagem alar direita e a cartilagem alar esquerda, que mantém as narinas esquerda e direita abertas. Então, é uma estrutura que é móvel, eu posso movimentar parcialmente ela, mas ela garante que não vai ocluir. Então, eu garanto sempre uma passagem de ar constante. O que mais? A gente tem uma outra cartilagem também do nariz, que forma parte do dorso, e essa parte aqui central que a gente chama de septo. Então, essa parte central, que eu chamo de septo, vai começar a dividir a minha cavidade nasal. Essa estrutura como um todo vai se fixar ao nosso crânio nessa porção mais superior, que a gente chama de raiz do nariz, e a porção mais inferior, que é onde estão as aberturas, as narinas, é chamada de base do nariz. Quando nós olhamos agora só a estrutura óssea, nós vemos os ossos nasais, os ossos maxilares, abrindo, então, garantindo a abertura da cavidade nasal, essa abertura anterior da cavidade nasal. E nós vemos aqui o septo nasal. Essa abertura é chamada de abertura piriforme. Bom, agora imaginem que eu coloquei todas aquelas cartilagens, as cartilagens alares maiores, as cartilagens do septo do nariz, formando o dorso do nariz, e eu usei um instrumento especial, revesti com a pele ou com a mucosa, e usei um instrumento especial para abrir uma das narinas e olhar o que a gente vê lá para dentro. Isso a gente não consegue ver muito bem sem esse aparelho que a gente chama de espéculo nasal, mas parcialmente a gente consegue ver já no espelho, a gente consegue ver o septo, a narina, a outra narina, então a narina direita, a narina esquerda, o septo nasal, e a gente vê que existe uma pequena projeção da parede lateral para dentro da cavidade nasal. A gente vê parcialmente isso olhando num espelho. Se a gente usa um espéculo nasal, a gente consegue ver duas dessas estruturas que se projetam para dentro da cavidade nasal. E que o que então a gente consegue ver
exatamente quando a gente olha para a cavidade nasal. Se nós pegarmos uma cabeça e fizermos um corte sagital mediano, nós vamos ver que ou nós vamos acertar exatamente no septo nasal, ou a gente vai acertar do lado do septo nasal. Se a gente acertar do lado do septo nasal, aqui foi removida a cavidade nasal e a hemicabeça, metade da cabeça da esquerda, foi removido, eu estou vendo aqui o septo nasal e para trás dele, atrás dessa estrutura, eu vejo aqui a hemicabeça direita. Então eu vejo aqui o septo nasal que ele se projeta desde a região aqui das narinas até a abertura posterior da cavidade nasal. Isso aqui está tudo revestido por mucosa e vocês veem que essa estrutura ela é toda mantida na sua, no seu formato por ossos. Então, ossos nasais, osso frontal, osso etimoide, osso esfenoide, a parte do osso maxilar. Então, vocês veem que nós não precisamos saber quais são os ossos todos que estão ali formando. O que é importante é que a gente tenha a ideia de que o nariz externo é mantido estruturado por cartilagens nasais, então elas são razoavelmente rígidas a ponto de não colapsarem. A passagem, a abertura da cavidade nasal é mantida por estruturas ósseas e nós vamos ver depois a sequência. Então a gente garante que esse sistema de condução esteja sempre aberto por essas estruturas ósseas. Se eu retirar aquela mucosa revestindo, eu vou ver isso daqui. Aqui, aquela cartilagem do septo nasal, ela forma 1/3 anterior, aqui é essa coloração mais azulada, e eu vou ver que o septo nasal é formado também por 2 ossos. Um osso, que é uma lâmina desse osso que está aqui em cima, a gente viu brevemente ele como um exemplo de um dos ossos do crânio, um osso irregular do crânio, que é o osso etimoide. O osso etimoide forma essa lâmina aqui que se projeta para dentro e forma parte do septo nasal, e a outra parte do septo nasal é formada por um osso que ele, no ser humano, ele existe apenas formando essa parte do septo nasal, que é o osso vômer. Então, nós vamos ver aqui, o que importa, o que é importante a gente saber aqui? O septo nasal é formado, o seu terço anterior é formado por cartilagem, os 2/3 posteriores por osso. Quando a gente fala de desvio de septo, é um desvio dessa parte óssea. Então, para corrigir o desvio de septo, esse osso tem que ser quebrado. Então, é um processo bastante traumático. Agora, se eu remover esse septo nasal, então, olhando além do septo nasal, eu vou ver isso daqui. Eu vou ver, então, que aquela parede lateral da cavidade nasal possui aquelas projeções que a gente via usando o espéculo ou simplesmente olhando no espelho, né? Olhando a partir da abertura da narina, a gente conseguia ver um pouquinho dessa projeçãozinha daqui. Com o espéculo que abre mais, a gente consegue ver essa projeção e essa. O que são essas projeções? Nós chamamos essas projeções de conchas nasais, ou antigamente eram chamadas de cornetos nasais. Essas projeções são projeções ósseas, que são também revestidas por mucosa. Então, olha só que interessante, a gente tem uma projeção aqui embaixo, uma concha nasal inferior, uma concha nasal média e uma concha nasal superior. Entre uma concha e outra, abaixo aqui das conchas, eu tenho o que a gente chama de meato. Então, é um espaço médio, é um vale entre uma concha e outra, é o meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. Basicamente, o ar, quando ele entra na cavidade nasal, ele passa pelos meatos ou um pouquinho próximo aqui do septo nasal, mas ele passa prioritariamente pelos meatos. Então, o que acontece? O espaço, na verdade, a cavidade nasal é grande, mas o espaço já é bem mais restrito,
Por quê? Porque eu tenho os ossos se projetando para dentro e os ossos revestidos por mucosa. E se essa pessoa for alérgica, que é a desgraça de quem tem rinite, essa mucosa fica edemaciada, ela incha, porque eu tenho mais circulação de sangue. Fazendo isso, não passa mais o ar, a pessoa fica tendo que respirar pela boca porque o ar está entupido, por assim dizer. Então, o que, que se faz? Muitas vezes tem que dessensibilizar essa mucosa, tem que fazer tratamento com antihistamínico, antialérgico e tudo mais, para que essa mucosa volte ao seu estado normal e o ar volte a passar. Por que, que ela está aqui? Exatamente para forçar o contato muito próximo do ar com as conchas nasais e a sua mucosa, fazendo filtração, aquecimento, umidificação do ar. Então vocês vejam como o sistema é esperto. Ele só não contava com a nossa poluição. Então, como eu falei para vocês, as conchas nasais aumentam a superfície de contato com o ar e fazem então a filtração, o aquecimento e a umidificação. Aqui é uma outra forma da gente ver o trajeto do ar pela cavidade nasal. Então imaginem aqui esse ar passando pelas aberturas anteriores, pelas narinas, ou cavidade nasal à esquerda ou à direita, né? Então a cavidade esquerda ou a cavidade direita. Agora vamos colocar as projeções, as conchas nasais inferior, média e superior de cada lado. Então vocês veem que o ar é forçado a passar pelos meatos, principalmente pelo meato nasal inferior, um pouco menos pelo meato nasal médio, um pouco menos ainda pelo meato nasal superior, ou uma quantidade muito pequenininha de ar vai passar por cima da concha nasal superior. E aí depois ele segue o caminho dele posteriormente. Então, vocês veem que ele é forçado a passar exatamente por esse espaço. Dessa forma, a gente faz aquela filtração, umidificação e aquecimento do ar com maior eficiência. Agora, dentro daquela outra função da cavidade nasal, que é a olfação, onde que esse ar, as partículas desse ar são captadas? Nessa porção bem superior aqui da nossa cavidade nasal. Por quê? Imagine o seguinte, a gente já viu que o osso frontal da minha fronte, da minha testa, né? Mas a gente chama de fronte. O osso frontal, ele está bem anterior. Após ele, atrás dele, eu tenho um osso que forma parte do septo nasal, o osso etimoide. O osso etimoide, ele separa a cavidade nasal, que é meio externo, com o neurocrânio, com o crânio, com um encéfalo. Então, vocês imaginem que existe uma lâmina de milímetros de osso separando o ambiente externo e o sistema nervoso central. É impressionante, funciona bem. E engraçado, é interessante pensar que o assoalho aqui dessa região, ou seja, aquela plaquinha de osso etimoide que separa a região onde está o crânio com a região onde está a cavidade nasal, ela é toda furada. Ela é furada por quê? Porque tem que o bulbo olfatório, que é uma projeção do nosso sistema nervoso central, vai formar vários nervinhos que tem que passar por esse osso. Então, o osso já é previamente furado para os nervinhos poderem passar todos. Então, os nervos olfatórios passam e as suas terminações se projetam nesse teto aqui, nessa porção bem superior da nossa cavidade nasal. Por isso, quando a gente tem rinite, a gente está com um processo alérgico, está tudo edemaciado, o nariz está todo inchado por dentro, né, a mucosa, o que, que vai acontecer? Quase não passa ar por aqui, a gente não sente cheiro. A gente está gripado, produzindo muito muco, quase não passa ar e quando passa ele se depara com uma quantidade enorme de muco. Então, as terminações nervosas não conseguem captar essas partículas e a gente não sente o cheiro. E vocês vão ver depois na fisiologia que basicamente 80% da sensação de paladar é dada pelo olfato. Então, 80% é cheiro, 20% é gosto. O nosso paladar é dado prioritariamente pelo olfato. Por isso que
quando a gente está num processo alérgico, numa doença respiratória que altera a passagem de ar por essa região, por essa cavidade, a gente perde parte do paladar, porque a gente não sente cheiro e não sente gosto das coisas. É diferente, isso se vocês quiserem a gente pode comentar alguma coisa rapidamente, eu também não sou especialista nisso, mas a gente pode comentar alguma coisa disso, diferente dessa doença que nós temos hoje, dessa pandemia do coronavírus. Esse coronavírus ele faz um processo diferente, ele destrói essas terminações nervosas. Então, é diferente de uma gripe comum que entope tudo e a gente não consegue sentir o gosto, o paladar das coisas, aliás, e nem o cheiro. Já esse coronavírus, ele destrói as terminações nervosas, então a gente não sente mais o cheiro por um bom tempo, por causa disso. Bom, eu comentei com vocês que existem os seios paranasais, ou aqueles seios da face que são associados à nossa cavidade nasal. Esses seios paranasais, eles são, então, relacionados à nossa cavidade nasal, eles ocorrem nos ossos frontais, então nessa porção aqui frontal, da fronte, dos ossos frontais, junto aos ossos maxilares, ou também não seios, mas células, porque são pequeninas bolhas, pequeninos seios, que a gente chama de células, no osso etimoidal, ou lá atrás, seio no osso esfenoidal. Então, nós temos 4 tipos de seios: frontais, maxilares, etimoidais, que na verdade são células e não seios, e esfenoidais. Todos eles, o que a gente precisa saber disso? Qual é a função dos seios paranasais? Primeira coisa, imaginem que esse osso maxilar aqui, que é grande, ele fosse todo compacto, osso puro. A nossa cabeça seria pesadíssima. Se o nosso osso frontal fosse compacto, se esses ossos etimoidal e esfenoidal fossem compactos, nós teríamos muito peso no nosso crânio. Então, primeira coisa, eles tornam o nosso crânio mais leve, mais fácil da gente se movimentar e sustentar. Segunda coisa, bolsas de ar são excelentes isolantes térmicos. Imaginem que nós temos um isolante térmico aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, exatamente cercando a estrutura por onde entra o ar. Então, além de ele ser aquecido pela nossa mucosa, essa região também é isolada por bolsas de ar do restante da nossa cabeça, do restante das nossas estruturas. Então a gente também funciona, elas também funcionam como um isolante térmico. Além disso, alguns autores consideram que elas também funcionem como caixas de ressonância. Então, o ar que a gente vai projetar quando a gente fala, quando a gente está produzindo um som, ele reverbera dentro da nossa cavidade nasal, da nossa cavidade oral, ele é moldado pela língua, dentes, lábios, então a gente consegue moldar e formar palavras, mas a passagem desse ar pela cavidade nasal e a reverberação, a vibração aqui na cavidade nasal e nos seios paranasais é importante para dar o som que a gente efetivamente produz. Uma forma muito clara da gente ver a diferença é simplesmente tapando o nariz. Então vocês veem que a mudança é extremamente grande. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes, então, onde é que estão essas cavidades nasais. Imaginem isso daqui, é uma vista frontal, um corte frontal, na altura das órbitas. Então, foi feito um corte antes das orelhas, né, anterior às orelhas, na altura das órbitas, cortando as órbitas mais ou menos ao meio. E a gente vê aqui, ó, o encéfalo. Esse pedacinho aqui pequenininho, esse círculo aqui mais amarelado, tanto à esquerda como à direita, aliás, tanto à direita como à esquerda, é o bulbo olfatório.
ele está em cima dessa projeção de osso aqui bem fininha, então esse é o osso etimoidal. Aqui eu tenho o septo nasal, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, a superior está aqui em cima, elas têm posições um pouquinho diferentes, então a gente não vê sempre. Concha nasal inferior, concha nasal média, superior a gente não vê também. E aqui, olha só, seio maxilar enorme se abrindo, exatamente ocupando o espaço entre a cavidade oral e a órbita. Então, vocês veem que essa região toda aqui é ocupada pelo seio maxilar. Num raio-x, a gente consegue ver um pouco da projeção aqui mais escura, que quer dizer que tem mais ar do seio frontal, aqui seio maxilar bem grandão, daqui e aqui. Células etimoidais e seios esfenoidais não são tão óbvios de se ver no raio-x. Bom, nós terminamos então a cavidade nasal e vamos agora progredir para a região da faringe. A região da faringe basicamente é formada por um conjunto de músculos, então é uma estrutura muscular que se posiciona desde a base do nosso crânio e vai descendo pela região da cabeça e pescoço, no início só do pescoço, tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento. E ela se posiciona fechando posteriormente a região do nariz, então ela forma uma região posterior à cavidade nasal, segue descendo, forma uma região posterior à cavidade oral, forma uma região posterior à nossa laringe, já aqui no pescoço. Então, vocês veem que ela é formada por um conjunto de músculos que vão fechar posteriormente cavidade nasal, cavidade oral e laringe. E depois, se a gente pensar abaixo dela, ela tem uma abertura e essa abertura segue para o esôfago. Então, por conta desse posicionamento, nós vamos dizer que existe uma parte nasal da faringe, uma parte oral da faringe e uma parte laríngea da faringe. E existem alguns limites para cada uma dessas regiões que a gente considera como pontos de referência, a gente vai ver já. Então, aqui numa vista bem esquemática, imaginem que aqui estaria o nariz externo aqui, cavidade nasal, projetando atrás dela, eu tenho essa região circundada por músculos que forma então a parte nasal da faringe. Abaixo da cavidade nasal eu tenho a cavidade oral, posteriormente a ela, a região oral da faringe. E abaixo então da cavidade oral eu tenho a laringe, posteriormente a ela, a região laríngea da faringe. Então, muitas vezes a gente tem aquela ideia de sistema respiratório, nariz, faringe e laringe como se fosse uma estrutura horizontal. Sistema digestório, boca, faringe, esôfago, como se fosse uma estrutura horizontal. E aí, quando a gente mistura as duas, a gente se perde. Então, é importante a gente entender que cavidade nasal, cavidade oral e laringe são estruturas verticais, está uma sobre a outra. E a faringe simplesmente fecha essas estruturas aqui por trás. Basicamente é essa. Então, quando nós pegamos agora um outro desenho, agora não tão esquemático, vendo a cavidade nasal bonitinho, nós vemos que existe um espaço que se projeta além da cavidade nasal, que é essa porção nasal da faringe. Então, eu tenho músculos aqui fechando essa região toda. A porção oral da faringe, a porção laríngea da faringe. Então, eu vejo sempre cavidade nasal, cavidade oral, laringe, uma sobre a outra. Se eu olhar agora por trás, eu vejo o crânio. Eu tirei, imaginem que nessa peça aqui, eu tirei a pele aqui posterior, tirei os músculos e tirei a coluna vertebral. A coluna vertebral estaria aqui na frente. Tirei ela e agora eu vejo quem? A faringe, os músculos que fecham, então, atrás da cavidade nasal, atrás da cavidade oral, atrás da laringe, vão fechando
e formando a faringe. Se olhar, então, a gente chama esses músculos de músculos constritores, superior, médio e inferior da faringe. E abaixo, o músculo constritor inferior começa a especializar algumas células musculares, algumas fibras musculares, formando aquilo que a gente chama de esfíncter, que seria uma válvula. Alguns autores chamam de cricoesofágico, vocês vão ver esse nome em alguns livros, porque ele ele se continua no esôfago, e outros autores chamam de esfíncter esofágico superior, aqui já é o esôfago. Então, nessa vista posterior, eu consigo ver toda a faringe e a sua transição para o esôfago. Agora, imaginem que eu pegue esse músculo, esse conjunto de músculos, corte bem aqui no meio, isso daqui. Eu vejo, numa vista agora posterior, eu vejo a cavidade nasal, cavidade oral, laringe e aqui para baixo o esôfago. Cada uma dessas aberturas tem um nome, da mesma maneira que a cavidade nasal, essa abertura anterior, se chama narina, posteriormente ele se chama coano. Enquanto eu tenho a abertura da boca anteriormente, posteriormente eu chamo de istmo das fauces. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aqui na laringe, essa abertura aqui da laringe, que comunica com a faringe, se chama adito da laringe. Seguindo aqui, então, esse alimento, agora vai ser alimento, não é mais ar, vai chegar e se comunicar com o esôfago. Então, vamos voltar naquele corte sagital mediano, onde nós vemos, depois da cavidade nasal, onde a gente retirou aqui o septo nasal, a gente vê a sequência. Então, o que nós vamos encontrar nessa parte nasal da faringe? Passando pelo coano, que estaria mais ou menos aqui, quando o septo nasal termina, nós encontramos essa regiãozinha aqui, que é a parte nasal da faringe. O que caracteriza estruturas que são características, e é interessante que a gente saiba que elas existem e estão ali. Apontado por essa seta amarela está o que a gente chama de ósteo faríngeo da tuba auditiva. O que quer dizer isso? Ósteo é buraco, beleza. Faríngeo está na faringe, ótimo. De quem? Da tuba auditiva. Então, a comunicação do nosso ouvido, da nossa orelha, é feita com o nosso sistema interno, com a nossa região interna, com a faringe, através desse ósteo faríngeo. Então, se aqui eu tenho um meato auditivo externo, ou seja, esse buraco, eu tenho a tuba, eu tenho o canal auditivo, que chega até o meu ouvido médio, e o ouvido médio tem agora uma outra tuba, um outro canal, que o comunica com a nossa faringe. Por que isso acontece? É uma forma da gente equilibrar a pressão. Então, todos vocês devem ter passado por aquela situação de subir a serra ou pegar um avião, estar em qualquer situação que tenha pressurização ou despressurização desse ambiente. O que a gente faz? Quando a gente sobe a serra, a gente tem uma pressão externa menor. Então começa o tímpano a mudar de posição, tem aquela sensação de estar com o ouvido tapado. O que se faz? Fecha a cavidade, a abertura anterior da cavidade nasal, fecha a boca e expira, joga ar para fora, só que ele não tem para onde ir. Para onde é que ele vai? Ele entra pelo ósteo faríngeo da tuba auditiva, segue pela tuba auditiva e põe pressão ali dentro. Então, o tímpano volta ao normal e a gente volta a ouvir normalmente. Então, é uma forma da gente equilibrar a pressão interna e externa do nosso ouvido, e isso é feito através desse canal. Então, é importante a gente saber, infecções repetidas de faringe podem levar a otites. Por quê? Porque tem uma comunicação. Então, é uma informação importante da gente saber. Existe uma parte da tuba auditiva
que é cartilagínea, que tem uma porção cartilagínea, que se projeta aqui em cima do ósseo faríngeo. Então ela forma essa pequena trave, essa pequena projeção. Quando é revestida então pela mucosa, ela faz essa projeção com a mucosa e a gente chama isso de torus tubário. Por quê? Porque é uma projeção da tuba auditiva que dá inclusive o ponto, a sinalização, o buraco que tem ali embaixo é o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Atrás está o recesso faríngeo, que é esse espaço aqui atrás dessa tuba auditiva, dessa abertura da tuba auditiva. Acima, no teto da faringe, nós temos a mucosa que modifica o seu aspecto. Essa mucosa começa a aparecer com um aspecto todo furadinho. Esse aspecto furadinho é dado por um tipo de tecido diferente, um tecido linfático ou linfóide, é a tonsila faríngea. Tonsila faríngea tem um nome popular que é de adenoide. Então a gente tem um problema na adenoide, normalmente quando a gente está com essa tonsila faríngea inflamada ou infectada e alterada no seu tamanho, na sua função. Então essas são as estruturas que mais chamam a atenção. Delas, efetivamente, a tonsila faríngea e o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Quando a gente vai agora para a parte oral da faringe, o que chama atenção? O buraco é o istmo das fauces, então essa passagem da cavidade oral para a faringe, para a porção oral da faringe, é caracterizada então por essa abertura, e essa abertura recebe o nome de istmo das fauces ou garganta. Isso daqui é a famosa garganta, essa região. O que chama atenção aqui? Essa região que separa a parte nasal da parte oral da faringe, que é o palato mole ou véu palatino, alguns autores vão chamar de véu palatino. Desse palato mole eu tenho um arco muscular que se projeta para a língua e um arco muscular que se projeta para a faringe, para dentro da faringe. Então, esses arcos a gente chama de arco palato glosso, glosso de língua, glosso é o nome grego para língua, palato faríngeo. Então, arco palato glosso, arco palato faríngeo. Entre um arco e outro, vocês veem que existe essa bolinha aqui, isso tanto à esquerda como à direita. Esta bolinha é, de novo, um tecido linfóide, um tecido tonsilar, que recebe o nome de tonsila palatina, porque ela está junto do palato, ou popularmente amígdala. Então, as amígdalas, que aí agora sim é uma esquerda ou uma direita, quando estão edemaciadas, podem inclusive impedir a pessoa de se alimentar adequadamente, porque elas obstruem bastante a passagem, isso é mais comum em criança. Uma outra tonsila, um outro tecido tonsilar ou tecido linfóide, um tecido de defesa que nós vamos encontrar, está aqui, ó, na raiz da língua. A gente vai ver isso na aula de digestório com um pouco mais de detalhe, que é a tonsila lingual. Então, a tonsila lingual fica aqui nessa porção da raiz da língua. Então, vocês viram que nós temos tonsila faríngea, tonsila palatina, tonsila lingual. E ainda existe uma tonsila que fica aqui atrás ou dentro da tuba auditiva, que é chamada de tonsila tubal ou tubária, que também faz parte do nosso sistema de defesa. A epiglote, que é essa cartilagem aqui que se projeta para dentro da faringe, ela faz parte da laringe, se projeta dentro da faringe, ela ajuda a delimitar o final da parte oral da faringe e ajuda também a delimitar um espaço aqui que a gente vê entre a língua e entre a epiglote. Esse espaço aqui a gente chama de valécula. Valécula é um pequeno vale, então vai ter uma valécula à esquerda, outra à direita, e esse pequeno vale vai ser formado bem atrás da língua.
No recém-nascido, ela é importante. A gente vai falar disso lá na aula de digestório. Vamos deixar porque essa respiratória tem bastante coisa para a gente ver. Então, ela é importante no recém-nascido. No adulto, aparentemente, não existe uma função importante, alguma função conhecida ou descrita. A única coisa que eu brinco sempre é que no adulto, quando a gente resolve tomar aquele comprimido sem água, ela entala aqui, entre a língua e a epiglote, entala na valécula. Ou aquele grão de arroz também, que a gente sente lá atrás da língua e a gente não consegue tirar. Então, só bebendo alguma coisa que a gente consegue fazer ele sair. Nessa vista aqui, isso vocês podem ver no espelho em casa, nós conseguimos ver o palato duro, que é formado por um assoalho ósseo, e agora aqui é só o palato mole, então é só tecido muscular. E dele se origina o arco palato-glosso, o arco palato-faríngeo. Esse indivíduo provavelmente teve a tonsila palatina removida, ou ela está bem pequena, a gente não consegue ver. A úvula, que é a famosa campainha, né? Que é uma porção única aqui no finalzinho do palato mole. E atrás, lá depois, passando então pelo istmo das fauces, essa parede que está aqui é o que? É a parede posterior da faringe, então é um músculo constritor lá atrás. Quando a gente vai, essa aqui é uma imagem mostrando a úvula em mais detalhe, o arco palato faríngeo, arco palato glosso. Aqui a gente consegue ver delimitada a tonsila palatina. Quando a gente faz a deglutição, a gente engole um alimento, isso a gente vai ver com mais detalhe depois, só para fechar essa parte, a gente vê que toda essa estrutura desce. Então, esses arcos são empurrados para trás e para baixo. Isso ajuda a orientar o alimento. Em vez dele subir para o nariz, ele desce para laringofaringe, ou para a parte laríngea da faringe e depois para o esôfago. Então, a parte laríngea da faringe vai ser delimitada pela presença da epiglote, e a epiglote mais uma prega aqui que a gente já vai entender por que ela recebe esse nome, a gente chama ela de prega ariepiglótica, delimitam aquilo que a gente conhece como ádito da laringe. Ádito da laringe nada mais é do que o buraco que comunica a porção laríngea da faringe com a laringe, tá? Então, a abertura da laringe. E no final, então, aqui dessa porção laríngea da faringe, a gente encontra aquela especialização de músculos, formando o esfíncter, que alguns autores chamam de cricoesofágico, ou o esfíncter superior do esôfago. Então, nós temos fibras musculares especializadas em fechar exatamente uma maneira da gente evitar que o alimento que está no esôfago retorne para a faringe e possa ser aspirado. Então, é uma forma da gente nosso sistema respiratório. Voltando para aquela vista posterior da faringe, então onde a gente vê aqui os cônos, o istmo das fauces e o ádito da laringe. Agora a gente vê aquele bonitinho nessa vista posterior. Tem uma outra estrutura na parte laríngea da faringe que chama atenção, que são esses bolsos aqui. Num vídeo prático que vocês vão ver depois, eu consigo mostrar um pouco melhor como é que isso acontece. E a gente tem esse pequeno espaço aqui, um de cada lado aqui do ádito da laringe. Esses espaços a gente chama de recesso piriforme. Recesso é como se fosse um bolso, é uma reentrância. O que acontece? Durante a deglutição, o alimento é empurrado para cima da epiglote, a epiglote não fecha, isso eu vou mostrar para vocês no vídeo prático, ela não fecha o ádito da laringe como uma tampinha de uma lata bonitinha, como a gente aprende normalmente. Ela baixa e ela empurra o alimento por esses cantos aqui, ó. Então o alimento desce por esse lado, cai
no recesso piriforme, desce por esse outro lado, cai no recesso piriforme. Por conta da gravidade, ele não retorna e entra no ádito da laringe. Então, isso é uma maneira muito fácil, se valendo da própria gravidade, de impedir que o alimento possa entrar para a traqueia, para a laringe, a traqueia e os pulmões. Então, ele entra no recesso piriforme. O recesso piriforme também tem algumas estruturas importantes. A gente vai ver que tem inervação muito importante que passa aqui por trás. E uma característica importante, também interessante, é que quem já comeu peixe, peixe com espinha, já deve ter passado por aquela experiência desagradável da espinha entalar na garganta. E quando a espinha entala na garganta, ela precisamente entala no recesso piriforme. Então, não é uma coisa simples como as valéculas que estão aqui entre a língua e a epiglote. Beber um líquido não é suficiente para lavar o recesso piriforme. Então, a velha receita da vovó, que é miolo de pão ou batata, geralmente resolve esse problema. Se não resolver, hospital. Por quê? Porque colocar um objeto aqui dentro pode ferir essa mucosa. Ferindo essa mucosa, eu posso ferir a inervação que passa aqui por trás e eu vou prejudicar o funcionamento da laringe. E a gente já vai ver o que tem de importante na laringe, ou seja, tudo. Então, não coloquem nenhum objeto ali, a menos que estejam vendo e estejam fazendo a coisa toda de maneira preparada, com formas de visualização correta. Quando a gente entra na laringe, nós vamos ver que a laringe é essa estrutura aqui pequenininha, entre a epiglote e o início da traqueia. Então tem 3 cartilagens grandes que chamam a atenção nela, a gente já vai ver elas. A epiglote, cartilagem tireoide e essa daqui atrás, que a gente chama de cartilagem cricoide. Então, essa regiãozinha aqui pequenininha é a laringe como a gente conhece. Primeira coisa, primeira função dela, passagem de ar, é fundamental. Outra coisa que é muito interessante é que ela possui pregas no seu interior que regulam a passagem mais fácil, mais difícil do ar. E quando elas estão quase fechadas, elas vibram. Ao vibrar, elas formam sons. Então, a função vocalizadora é feita através das pregas vocais. Outra coisa importante, ao fechar completamente, essas pregas vocais funcionam como uma válvula, então elas impedem a passagem do ar. Por exemplo, quando eu estou fazendo a deglutição, o ar não pode passar, então eu não vou correr o risco de aspirar depois, né, pegar o ar e acabar aspirando algum corpo estranho. Então eu consigo fazer uma proteção das vias respiratórias. Além disso, essas pregas, ao se fechar, funcionam como válvula também para a gente manter a pressão dentro da cavidade torácica. Então, muitas vezes, quando nós olhamos um objeto que nós imaginamos, calculamos mentalmente o peso dele, se ele é pesado, qual é a reação natural que nós temos? Prender a respiração. Ao prender a respiração, a gente consegue manter uma pressão intratorácica e intraabdominal correta e consegue levantar. Se a gente não prende a respiração, a gente tem dificuldade de executar aquele movimento. Esse ato de prender a respiração para essas manobras fisiológicas é chamada de manobra de Valsalva. Isso vocês vão ver lá na fisiologia depois. Então, onde é que está a laringe? A laringe tem uma posição anterior e mediana no nosso pescoço, então ela já saiu da região da cabeça. Como a gente comentou rapidamente na aula passada, nós vamos usar o osso hioide como um ponto de referência. Nós vamos ver que o músculo esternocleidomastoide, tanto a esquerda como a direita, se posicionam então lateralmente a laringe. A laringe se encontra superior à traqueia, que está passando aqui, ou essa regiãozinha aqui,
E nós vamos encontrar também associada à laringe aquela glândula tireoide. Bom, mas e que estruturas que estão aqui na laringe protegida? Então, nós vamos ver que, de forma bastante intimamente associada à laringe, nós vamos encontrar aquele osso ióide. O osso ióide é o único osso que não é articulado com nenhum outro osso do nosso esqueleto. Ele se prende a várias estruturas, inclusive a outros ossos, através de músculos. Então, existem vários músculos que se associam acima dele, supraioideus, ou abaixo dele, infraioideus. Isso a gente vai ver lá em digestório. O que acontece? Existe uma membrana fibrosa que prende, então, esse osso ióide a uma das cartilagens da laringe. E que cartilagens são essas? Nós vamos encontrar basicamente 3 cartilagens grandes e ímpares. Então, nós vamos encontrar a cartilagem tireoide, que é essa aqui, né, uma vista meio oblíqua, né, não é bem anterior nem bem lateral, é uma vista oblíqua. Então, isso daqui é uma das lâminas da cartilagem tireoide. Cartilagem tireoide forma como se fosse um escudo. Então, eu tenho a lâmina da esquerda e a lâmina da direita que se encontram, formando um escudo aberto atrás, então ele é só fechado na frente. Atrás desse escudo encontro essa folha aqui de cartilagem, que é a cartilagem epiglote, e abaixo do escudo encontro um anel, formando um anel. Então, eu tenho um arco aqui na frente, fininho, e atrás eu tenho como se fosse uma pequena parede, uma lâmina. E essa cartilagem aqui é chamada de cartilagem cricoide. Então, tenho as 3 cartilagens ímpares, que são cartilagens grandes, que dão a grande estrutura mesmo, a laringe, cartilagem tireoide, que é o escudo, cartilagem cricoide, que é o anel fechado embaixo, e epiglote, que é como se fosse um telhadinho em cima. Mas nessa vista aqui eu não enxergo. Agora, se eu olhar por trás essa laringe, eu vou encontrar 3 pares de cartilagens bem pequenininhas. A mais importante delas é a cartilagem aritenoide. Então, o par de cartilagens aritenoides vai ter uma função primordial na laringe, a gente já vai comentar ela. E associadas a essa cartilagem aritenoide, existe um outro pequeno par de cartilagens que se posicionam bem em cima da aritenoide, que parece um pequeno chifre, então ela recebe esse nome de cartilagem corniculada, são pequenos chifres, e uma bolinha acima dela, que é esse formato de esférico ou de cunha, então é chamada de cartilagem cuneiforme. Então, essa daqui é uma vista anterior da laringe, onde a gente vê aquele escudo da cartilagem tireoide. Tíreo é escudo em grego, então o nome vem desse formato que parece um escudo. Olhando posteriormente, vocês veem que ela é aberta. Já a cartilagem cricoide tem esse arco anterior e uma lâmina posterior, enquanto a cartilagem epiglote é só essa folha aqui que a gente vê melhor numa vista posterior. A cartilagem aritenoide tem esse formato meio piramidal. Então, ela tem uma pequena projeção aqui para trás e lateralmente, uma projeção para cima e uma projeção para frente, tanto à esquerda como à direita. Aqui, acima dela, estaria a cartilagem corniculada e mais acima a cartilagem cuneiforme. Função delas, o que mais importa nesse momento seria a cartilagem aritenoide. Por quê? Porque nós vamos ver que da cartilagem aritenoide, desse pontinho aqui que se projeta para frente, dessa estrutura que se projeta para frente, vai sair o ligamento vocal. Saindo o ligamento vocal aqui, nós temos exatamente, se eu mover a cartilagem aritenoide, eu movo os ligamentos vocais, movo a mucosa que está por cima deles, então eu movo a prega. Se eu olhar agora essa laringe numa vista, num corte sagital mediano, então eu vejo aqui anteriormente e posteriormente. Anteriormente eu vejo essa projeção aqui
da cartilagem tireoide. Essa cartilagem, essa projeção a gente chama de eminência ou proeminência laríngea. É o famoso pomo de Adão ou gogó, que é bem formado nos homens e menos visível nas mulheres. Esse daqui é um pouquinho, essa projeçãozinha aqui para trás é a cartilagem epiglote. Aqui é aquele arco e a lâmina posterior da cartilagem cricoide. Acima da cartilagem cricoide eu tenho a cartilagem aritenoide, que tem tanta seta aqui que a gente não enxerga ela. Agora eu vou contar para vocês. Tem uma projeção dela que vem aqui para frente e dessa projeção se prende o ligamento vocal. O ligamento vocal ele vem até aqui na frente, vai se prender aqui na frente. Então o ligamento vocal ele está aqui embaixo. Eu tenho um outro ligamento, mas que não tem função de vibração, de formação de sons, que é o ligamento vestibular, é a corda vocal falsa, né? E essa aqui é a corda vocal verdadeira, colocando os termos que são mais populares. Então, eu tenho a prega vocal e a prega vestibular. O que está entre a prega vocal e a prega vestibular é o que a gente conhece por glote. Então, imaginem que essa aqui é a epiglote, a cartilagem epiglote, e aqui eu tenho a prega vestibular, estou vendo aqui numa vista, num corte frontal, eu estou olhando de trás para frente. Então, aqui a epiglote, aqui está a língua, prega vestibular direita, prega vestibular esquerda, prega vocal esquerda, prega vocal direita. Imaginem que agora o que está entre as pregas vestibulares e as pregas vocais é o que a gente chama de glote. Então, vocês imaginem que num processo alérgico, basta eu ter um edema dessa mucosa aqui para simplesmente o ar não conseguir mais passar. Por mais que eu tente afastar as pregas vocais, o ar não passa porque está edemaciado. Então, o famoso edema de glote é o edema dessa mucosa nessa região bem pequenininha, que é fundamental para a gente fazer aquele fechamento para funcionar como válvula, ou deixar as pregas vocais bem próximas para elas vibrarem e eu produzir os sons. Então, agora, se eu olhar de cima para baixo, o esqueleto da laringe, eu vou ver aquela cartilagem tireoide como um escudo, a folha aqui em cima que é a cartilagem epiglote, lá embaixo eu vejo o anel, que é a cricoide, e aqui eu vejo aquelas cartilagens aritenoides, aquela parte mais alta, aquele ápice dela para cima, aquela ponta que se projeta para frente e uma ponta que se projeta para o lado. Aqui é a ponta que se projeta para o lado e a que se projeta para frente. Desse ápice aqui que se projeta para frente, eu tenho o ligamento vocal aqui e o ligamento vocal aqui. Imagine que eu coloquei vários músculos associados a essas estruturas cartilagíneas. Então, todos esses músculos, em última análise, são responsáveis por tensionar ou afrouxar o ligamento vocal. Quem já tocou um instrumento de corda sabe que se a gente tensionar o som sai mais agudo, se a gente afrouxar o som sai mais grave. Ou também girar, mover essas cartilagens aritenoides de maneira a afastar ou aproximar, então regular a passagem de ar e a produção de sons. Então, todos esses pequenos músculos que a gente vai encontrar aqui, a gente chama de músculos intrínsecos da laringe. Não nos cabe aqui saber quem é quem, só se vocês tiverem curiosidade depois. São os músculos responsáveis, então, por fazer, em última análise, isso, abertura e fechamento da glote e afrouxar e esticar ou tensionar as pregas vocais. Existem também os chamados músculos extrínsecos da laringe. A gente vai falar deles quando a gente for lá para digestório, tá? Então, basicamente, a importância deles é para movimentação da laringe para cima, para baixo, em relação, inclusive, à cavidade oral. Isso é muito importante durante o processo de deglutição, por exemplo. Agora, vamos ver numa vista de novo superior, agora com aqueles musculozinhos. Se eu colocar
mucosa recobrindo tudo isso, a gente vê, tem essa vista aqui. Então imaginem que eu ponho uma fibra óptica e olho aqui para baixo, a partir da minha faringe, eu chego, entro no ádito da laringe, ou aliás, não chego nem a entrar, o ádito da laringe está aqui. Eu olho o ádito da laringe ali por cima, a partir da laringofaringe. Vejo a epiglote, vejo aquela prega ariepiglótica. Por que que o nome dela é essa? Porque sai da aritenoide e vai até a epiglote, por isso que recebe esse nome. Vejo aqui a mucosa vindo e esse ponto aqui mais esbranquiçado, um de cada lado, são os ligamentos vocais. Então o ligamento vestibular ele não é muito definido, tá aqui para cima, para o lado, e o ligamento vocal é esse daqui, bem bonitinho. Então, vocês veem que tem um espaço mínimo aqui entre um ligamento vocal e outro, essa pessoa está emitindo um som. Então, aqui ela está fazendo uma inspiração máxima, puxando o ar, então ela abre bem. Na hora de emitir o som, ela aproxima de tal maneira os ligamentos um no outro que eles começam a vibrar. Então, é aqui que a gente produz o som. Desci, passei pela laringe e agora eu cheguei na traqueia. Cheguei na traqueia e eu vou encontrar uma série de anéis, de semi-anéis cartilagíneos. Então, essa vista anterior, posteriormente eu vejo que eles são abertos e a estrutura se mantém fechada por músculo liso. Então, eu tenho uma parede muscular posterior. E esses semi-anéis formando então essa estrutura toda que vai terminar de passar por toda a região do pescoço e vai entrar no tórax. Então, a traqueia ela passa pela região do pescoço e do tórax. O que mais é importante? A união de um anel com o outro é feita por ligamentos para o tecido conjuntivo que vai ser chamado de ligamento anular, ligamento dos anéis. Então, esses ligamentos anulares vão unindo um anel ao outro. Quando nós chegamos dentro lá do tórax, nós vamos ter uma bifurcação da traqueia. E a traqueia, ao se bifurcar, ela origina aquilo que a gente chama de brônquio. Então, a divisão da traqueia origina os brônquios, que a gente vai denominar de brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Uma característica interessante, os brônquios sempre bifurcam. Então, eu sempre tenho dois, depois dois e assim vai. Do lado direito, o brônquio principal origina o brônquio, vamos evitar detalhes, mas ele origina o brônquio lobar superior, então é o brônquio que vai levar o ar para o lobo superior do pulmão. Brônquio lobar médio, que é o brônquio que vai levar o ar para o lobo médio do pulmão, e o brônquio lobar inferior, que é o brônquio que vai levar o ar para o lobo inferior do pulmão. Do lado esquerdo, eu vejo um brônquio lobar superior e um brônquio lobar inferior. Isso se deve a características que o pulmão direito e o pulmão esquerdo têm. Então, o pulmão direito é maior, possui 3 lobos, então um brônquio lobar para cada lobo, e o pulmão esquerdo é menor, porque ele tem que dividir o espaço com o coração, até por isso que o brônquio principal é mais comprido, é mais horizontal do que o brônquio principal direito. E aqui, como o pulmão esquerdo é menor, eu vou dividir apenas originando um lobo superior e um lobo inferior. Então, essa é a divisão desses brônquios. A gente não vai seguir nas divisões além desses brônquios lobares, superior, médio e inferior do lado direito e superior e inferior do lado esquerdo. Não nos interessa. O que é interessante a gente saber que sempre tem essa bifurcação. Então, esses brônquios vão bifurcando, bifurcando, bifurcando sucessivas vezes, até chegar onde? Até chegar em estruturas tão pequenas, mas tão pequenas que a parede delas é extremamente delgada e eu praticamente tenho contato direto com aquele sangue que passa pelos capilares que estão em volta dessas estruturas. Então, agora eu estou na porção respiratória, ou na porção onde ocorre troca de gases. Então, vocês viram que até agora a gente foi falando, falando, falando,
estruturas grandes, macroscópicas, ou razoavelmente pequenas, mas que ainda podem ser descritas olhando numa lupa, e vendo então todas as estruturas relacionadas à condução do ar. Agora vocês imaginem que nessa estrutura microscópica é que eu efetivamente vou encontrar aquela forma de fazer a troca de gases. Então, desde aqui da traqueia, que estaria nessa região, eu vou fazendo essas várias sucessivas bifurcações até chegar onde? Até chegar nessa estrutura que é a chamada de porção respiratória, onde eu tenho o bronquíolo respiratório, o ducto, os alvéolos propriamente ditos. Então, esses aqui são os alvéolos, que são essas pequenas bolsinhas, esses pequenos saquinhos que são revestidos, então, todos por capilares, capilares sanguíneos ou vasos muito finos de sangue e que vão permitir, então, uma aproximação suficientemente grande para que seja feita a troca de oxigênio e de gás carbônico. Imaginem que a gente tem aproximadamente 8 milhões de alvéolos. Então, nós conseguimos uma troca de gás, uma troca de oxigênio e gás carbônico bem eficiente. Agora vamos retornar, porque nós não estamos falando uma aula de fisiologia. Agora vocês imaginem que aqui no lobo superior ou no lobo inferior do pulmão esquerdo, no lobo superior, no lobo médio, no lobo inferior do pulmão direito, eu tenho todas aquelas bifurcações, aquelas ramificações dos brônquios até chegar nos alvéolos. Então, tudo isso aqui que eu vejo é um conjunto que, se a gente pega, ele tem um aspecto esponjoso, é um conjunto enorme formado por 8 milhões de alvéolos, tem bronquíolos respiratórios, ductos, então a gente tem um monte de estruturas microscópicas que no final das contas, revestidas por uma membrana, originam isso daqui que a gente conhece como pulmão. Então, o que é importante a gente entender? Por que a gente foi até o microscópico? Para a gente entender que aquele conjunto é que origina aquela estrutura enorme, mas ela é formada por um conjunto de estruturas muito pequenas, que na fisiologia, na histologia, a gente olha só aquela pequenininha, e é importante aqui a gente entender como que ela se relaciona com esse gigantinho aqui, que vai formar, com essa estrutura gigante perto dela, que vai formar o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, é um conjunto de 8 milhões de alvéolos. Quando essa estrutura, então, tanto o pulmão direito como o pulmão esquerdo são revestidos por uma membrana serosa e acabam formando, então, essa membrana, ela percorre as suas reentrâncias, né? Então, todo o seu formato, ela vai apresentar, ela vai evidenciar uma fissura, que é um pequeno fosso, uma linha que aprofunda, né, no tecido, que é a fissura oblíqua, que separa o pulmão, o lobo superior do lobo inferior do pulmão direito, e o lobo superior e o lobo inferior do pulmão esquerdo, e ainda a fissura horizontal que separa o lobo superior e o lobo médio do pulmão direito. Então, nós temos essas fissuras separando os lobos. Quem é essa membrana serosa que reveste o pulmão? Então, a membrana que está revestindo o pulmão e dando aquele aspecto que nós vemos no pulmão é chamada de pleura. A pleura que reveste, então, que tá dando aquele aspecto da superfície do pulmão, é a pleura que a gente chama de pleura visceral, porque ela está aderida à víscera. É como se fosse uma segunda pele daquele pulmão, daquela víscera. Então, quando a gente olha dentro da cavidade torácica, a gente olha para os pulmões, a gente vê esse aspecto do pulmão, é ele revestido pela pleura visceral. Mas existe uma outra pleura, que a gente chama de pleura parietal, que é essa pleura aqui, que ela também é fininha, mas é um pouco mais resistente, que na verdade ela não está presa ao pulmão, ela está presa à cavidade torácica aqui, ó.
está presa ao diafragma, que é um músculo que separa tórax de abdômen, e vai então definindo uma cavidade onde o pulmão direito fica e definindo uma cavidade onde o pulmão esquerdo fica. Essa cavidade é delimitada pela pleura, por essa pleura aqui, que a gente chama de pleura parietal. Por quê? Porque ela está presa à parede da torácica, né, ou ao próprio diafragma. Então, essa cavidade delimitada pela pleura parietal é aquilo que a gente chama de cavidade pleural. Por que é importante a gente saber disso? Porque existe, dentro dessa cavidade pleural, a gente vai encontrar o pulmão propriamente dito e um espaço, que é o que sobra da cavidade pleural, é um espaço muito, muito, muito pequeno que tem um pouquinho de líquido. Vocês já devem ter passado pela experiência de ter uma lâmina de vidro, uma carta, qualquer objeto bem fininho que cai sobre uma superfície lisa e a gente tem uma gota de água entre uma e outra. Tentem levantar essa carta ou essa lâmina. Vocês não conseguem, tem que deslizar. Então, para conseguir mover, só deslizando uma sobre a outra. Por quê? Porque a molécula de água cria uma tensão que eu não consigo separar uma estrutura da outra dessa forma. Utilizando-se desse mesmo princípio, imaginem agora que eu estou movimentando a caixa torácica, as costelas e os músculos aqui, que a gente já vai ver quais são, expandindo esta cavidade aqui. Eu tenho um pouquinho de líquido, uma camada fina aqui, um pouquinho de líquido e outra camada fina aqui. Elas se aderem uma à outra de tal maneira que, ao expandir a parede torácica, eu expando o pulmão também. Então, essa é a forma de eu reduzir, ao inspirar, reduzir a pressão lá dentro e sugar o ar. O ar entra e eu consigo trazer ar novo. Depois, na hora que eu relaxo essa musculatura, eu reduzo o volume dentro da minha cavidade torácica e eu projeto o ar para fora. Então, é uma maneira muito eficiente da gente conseguir fazer a entrada e a saída de ar para dentro dos nossos pulmões. Essa daqui é uma forma da gente ver de maneira muito simplificada como é que se apresentam então essas pleuras. Então imaginem que o punho aqui, essa mão, seria o tecido pulmonar, que se encontra numa das superfícies, vai pressionando uma das superfícies desse saco aqui com um pouquinho de líquido. Ele vai pressionando, 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 até formar então uma parede desse balão aqui está aderida, intimamente aderida ao tecido pulmonar, então é a pleura visceral. Eu tenho a cavidade pleural propriamente dita, com um pouquinho de líquido, e aquele restante de pleura ou de parede do balão que ficou por fora é a pleura parietal. Então, é uma forma da gente também entender como que se apresentariam a pleura parietal e a pleura visceral. O que mais a gente tem para falar de pulmões ainda? Nós vamos ver que além então dos brônquios principais direito e esquerdo, nós temos várias estruturas que entram e saem dos pulmões, como por exemplo, artérias pulmonares, veias pulmonares, tem também vasos linfáticos que estão passando por ali. Então, uma coisa só que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes vocês vão ouvir falar de hilo pulmonar. O que é o hilo pulmonar? Hilo pulmonar não é nada mais, nada menos que essa região aqui do pulmão, da superfície do pulmão, onde as estruturas estão entrando ou saindo. Apenas isso. Então, hilo pulmonar é a região de entrada ou saída. E o conjunto de estruturas, brônquios, artérias, veias, vasos linfáticos que está entrando ou saindo, esse conjunto de estruturas aqui, a gente chama de raiz do pulmão. Então, raiz é o conjunto de estruturas que entram e saem, hilo é a região da superfície do órgão por onde essas estruturas estão entrando e saindo.
Quando a gente pensa ainda em vascularização do pulmão propriamente dito, então eu falei para vocês das artérias e veias pulmonares, aqui eu não vou entrar em detalhes, não tem nem tempo para isso, mas eu só quero chamar a atenção do seguinte: vocês sabem que o sangue menos oxigenado sai então pelas artérias pulmonares do coração e chega nos pulmões. Ele passa, essas artérias bifurcam, bifurcam, bifurcam até chegar nos alvéolos, que nem os brônquios. É feita a troca gasosa, então esse sangue é enriquecido com oxigênio e retorna por veias que vão se unindo, se unindo, se unindo até formar as veias pulmonares que retornam ao coração. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, então, entendam o pulmão, os pulmões, como um conjunto gigantesco de uma rede de capilares, que são esses vasos muito pequenininhos, a gente vai ver depois na parte de coração, de sistema circulatório, são vasos muito pequenininhos e que permitem a troca de oxigênio, nutrientes e tudo mais. Então, esse sistema que a gente chama de pequena circulação, ou seja, coração, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, coração, a gente chama de pequena circulação, ela é fundamental porque ela se integra com essa rede de capilares gigantesca, que são os pulmões, e que permitem a troca de oxigênio e gás carbônico. Então, a oxigenação do nosso sangue vai acontecer aqui. Por que uma pneumonia prejudica isso? Porque eu tenho um prejuízo da estrutura dos alvéolos, então eu não consigo fazer a oxigenação do sangue. Por isso que a pessoa pode ter um aspecto mais arroxeado, ela fica ofegante. Então tem uma série de alterações por conta dessa incapacidade dessa rede gigantesca de capilares e alvéolos funcionar da maneira correta. Agora, uma coisa que é importante, essas estruturas grandes, como os brônquios maiores, né, ainda de estrutura bastante grande, eles não conseguem captar oxigênio a partir dos alvéolos. Eles precisam receber sangue oxigenado, então não adianta eu jogar só sangue pobre em oxigênio no pulmão e achar que esse pulmão, que o tecido pulmonar vai ser oxigenado. Os tecidos maiores, como esses brônquios maiores. Quem é que faz a oxigenação deles? Aí é só chamar a atenção do seguinte: existem ramos aqui da aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, isso a gente vai ver em circulatório, que se projetam aqui para os brônquios, para a traqueia e para os brônquios, e então vão originar as artérias brônquicas. Então, quem nutre o pulmão são as artérias brônquicas e esse sangue retorna pelas veias brônquicas. As artérias pulmonares e veias pulmonares, elas servem para a pequena circulação, para o sistema de oxigenação do pulmão, não para a nutrição do tecido pulmonar. Isso é um ponto importante, que é importante vocês saberem que existe apenas isso. A gente não vai entrar em detalhe em relação a isso. Além do sistema vascular, existe um sistema linfático. Aqui ficou cortado, a figura ficou por cima. Existe uma drenagem linfática. Não quero que vocês saibam que linfonodos que são, onde é que eles estão e tudo mais. Eu só quero que vocês entendam, e a gente vai ver em circulatório, que existe esse sistema linfático e ele é importante no funcionamento, então, na retirada de excesso de líquido e um sistema de proteção também. Então, nós vamos encontrar vasos linfáticos e gânglios, nódulos linfáticos, que a gente chama de linfonodos, como sistema de defesa, tanto na região próxima do hilo pulmonar, na região da bifurcação aqui da traqueia nos brônquios principais e seguindo pela traqueia. Eu só quero que vocês entendam que existe sistema linfático associado ao pulmão, é muito importante porque é um sistema de defesa. Imaginem que isso aqui é aberto, então eu posso ter, como a gente está vendo
nessa pandemia, eu posso ter um vírus chegando pelo ar externo e chegando até o meu pulmão. Então, eu tenho que ter um sistema de defesa ali. A gente falou, eu falei rapidamente da parede torácica formando, né, da cavidade torácica formando aquelas cavidades pleurais. Então, só para a gente se situar, as cavidades pleurais estão localizadas à direita e à esquerda dentro da cavidade torácica, sobre o músculo diafragma, e entre elas, a gente vai ver na aula de circulatório, existe uma outra cavidade que a gente chama de mediastino, onde está o coração. Então, nós temos essas três grandes regiões dentro da cavidade torácica. Por que isso é importante? Porque cada vez que eu expando a cavidade torácica e abaixo o diafragma, eu aumento o volume das cavidades pleurais e expando os pulmões. Cada vez que eu abaixo a parede torácica e levanto o diafragma, eu reduzo o volume das cavidades pleurais e eu consigo expirar o ar. Então, nesse processo, nós vamos ver que, infelizmente ficou aqui por baixo, mas eu conto depois para vocês, nós vamos ver como principais músculos que permitem o processo de inspiração e expiração, a presença de músculos, então, inspiratórios, que permitem expandir a cavidade torácica, o seu volume, e puxar o ar para dentro, inspirar. Ou músculos que permitem reduzir o volume da cavidade torácica e expirar, eliminar esse ar. De forma natural, então, em repouso, nós normalmente temos ação de músculos intercostais, ou seja, entre as costelas, os intercostais externos, são mais superficiais, puxando as costelas para cima, e o músculo diafragma se projetando para baixo. Isso em condições de repouso. Então, o diafragma desce, os intercostais externos contraem, puxa as costelas para cima, a gente inspira. Em repouso, eles relaxam. Naturalmente, por gravidade, as costelas descem e naturalmente por pressão intraabdominal, o diafragma sobe. Então, eu consigo expelir o ar. Isso acontece em situação de repouso, mas eu comecei a correr. Correr porque eu estou fazendo uma atividade ou porque eu estou fugindo de alguém, não importa. Eu preciso aumentar o volume e a frequência de inspiração e expiração. O que eu faço? Eu uso os músculos intercostais externos, uso o diafragma, mas eu uso outros músculos que vão me ajudar. Então, principalmente o músculo externo cleidomastoideo, que vai puxar a clavícula e o externo para cima, então ele ajuda na expansão, e os músculos escalenos, que são músculos laterais aqui no nosso pescoço, eles estão aqui, ó. Eles puxam, eles conseguem tracionar também para cima a primeira e a segunda costelas. Então, eles ajudam nesse processo de puxada de ar. Então, durante uma inspiração forçada, eu uso todos eles. Durante uma expiração forçada, ou seja, se eu tenho que inspirar rapidamente, eu também tenho que expirar rapidamente. Então, agora eu lanço mão de outros músculos que vão ajudar a fazer a retirada, a remoção rápida desse ar. Então, se o músculo intercostal externo é mais superficial, mais internamente a ele eu vou encontrar outro intercostal, que faz o serviço contrário. Então, em vez dele levantar as costelas, ele abaixa as costelas. O músculo intercostal interno deprime as costelas, então reduz o volume da cavidade torácica, e os músculos reto-abdominais descem o externo e essas últimas costelas e ajudam também a deprimir essa parede torácica, reduzindo o seu volume. Então, é uma forma da gente conseguir rapidamente fazer a entrada e a retirada de ar. Tem outros músculos que também trabalham? Sim, eu mostrei para vocês os principais.
Então, esse é o processo. Da inspiração, eu levanto as costelas e desço o diafragma. Na expiração, eu desço as costelas e levanto o diafragma. Quando a gente tem uma deficiência na entrada ou na saída de ar, o que, que vai acontecer? A gente vai ter aquela sensação de falta de ar, a gente vai ter, às vezes é porque a gente tem secreção. Se a gente tem secreção ou se as terminações nervosas detectam que está faltando oxigenação, talvez tenha a secreção, então a gente tem muita tosse. Esse é um processo que ocorre naturalmente quando a gente tem uma insuficiência nessa troca de gases. Outra coisa que pode promover a tosse é uma irritação na laringe ou na traqueia, que também promove tosse. Ela é reconhecida pelo nosso sistema respiratório como uma obstrução, alguma coisa nas vias aéreas que a gente chama de inferiores e que precisa ser eliminada. No caso da laringe, ela ainda é via aérea superior, mas eu preciso eliminar, então eu tenho que tossir. O espirro é relacionado à cavidade nasal, tanto é que o ar sai pela cavidade nasal, na tosse ele sai pela cavidade oral. É uma forma da gente limpar uma região ou limpar a outra. Quando o indivíduo sente só para trazer alguns exemplos para vocês, quando o indivíduo sente uma falta de ar, uma deficiência na sua oxigenação, existem alguns sinais, como por exemplo, um aumento da frequência respiratória, pode ser um sinal importante mostrando que existe uma deficiência na troca, então eu preciso tentar aumentar a frequência. Existe em crianças, é mais fácil de perceber, a asa do nariz, ela se abre, então a criança tentando puxar ar, ela vai abrindo mais a asa do nariz, então a gente chama de batimento da asa do nariz, é mais frequente então nas crianças, ou uma tiragem intercostal, que é uma forma de se ver uma movimentação estranha entre tentativa de inspiração e movimentação das costelas, elas ficam inclusive muito evidentes. Então são todas formas da gente entender que esse indivíduo tem alguma insuficiência na sua troca de gases. Por que eu estou trazendo isso? Além dos exemplos clássicos que a gente fala, nós estamos com uma pandemia de doença respiratória, que é uma verdadeira tragédia. Então, são sinais importantes da gente prestar atenção. Numa deficiência na troca de oxigênio, hospital imediatamente. Sintoma gripal, eu posso passar no posto, fazer a notificação de que eu estou com sintoma gripal, mas eu vou ficar em casa. Agora, se eu tenho uma incapacidade de fazer a troca de gases, eu preciso ir para o hospital. Existem algumas características que são interessantes. Então, quando a gente estava falando daquela divisão em ordens subsequente, né, dos brônquios principais, em brônquios lobares, e divide, a gente vai para bronquíolos. Então, os bronquíolos são os brônquios suficientemente pequenos que, para receberem esse nome, são os que precedem os alvéolos, a região de troca de gases. Então, quando a gente tem um bronquíolo normal, vocês vão ver na histologia que ele é composto por não anéis ou semianéis de cartilagem, mas placas de cartilagens e célula muscular lisa. Então, um bronquíolo normal tem a sua luz normal, a sua luz mantida normal. Quando o indivíduo tem uma inflamação muito grande, e isso acontece na bronquite, né? Ele pode ter uma redução da luz desse bronquíolo, pode ter a produção de muco desse bronquíolo. Se o indivíduo tem asma, ele não tem inflamação ou produção de muco, ele simplesmente contrai o músculo liso e ele fecha o bronquíolo. Então, o que acontece com esse indivíduo? Esse indivíduo, ele tenta puxar o ar e não consegue, porque ele tem uma resistência enorme dos bronquíolos que não deixam o ar chegar até o alvéolo. Então, ele faz muita força para puxar o ar. Já no caso do enfisema,
que é uma doença mais associada com o aumento da idade ou a fumantes crônicos, né? Nós temos, em vez de ter os vários alvéolos bonitinhos, que são elásticos e que se expandem e reduzem o seu volume conforme a inspiração e a expiração, eles vão alterando a sua estrutura, se unem um no outro, viram uma grande bolsa. Virando uma grande bolsa, aqui, eu tenho uma elasticidade menor, eu tenho um enrijecimento. Então, na verdade, esse indivíduo não consegue reduzir o o seu pulmão, né? Não tem elasticidade do pulmão para ele encher novamente. Então, ele não consegue eliminar esse ar, ele tem dificuldade para expulsar esse ar. Então, ele tem um chiado da expiração, enquanto o outro tem o chiado da inspiração. No caso dessa pneumonia, que não é uma pneumonia propriamente dita, né? É uma alteração, uma lesão enorme nos pulmões e em vários outros órgãos provocados por esse coronavírus, o que a gente vai encontrar, não se sabe ainda bem o que acontece, mas o que a gente vai encontrar é um acúmulo de líquido, uma lesão de vasos muito grande nesses pulmões, e então não se consegue mais ter essa estrutura funcionando de maneira eficiente. Eu tenho um processo inflamatório e eu vou começar a ir para um quadro de pneumonia depois subsequente. Então o indivíduo não consegue realmente fazer aquela troca, tem uma incapacidade de trocar oxigênio e gás carbônico. Bom, o que eu queria dizer era mais ou menos isso. Eu sei que essa aula ficou longa, e vocês me desculpem, mas foi a única forma que eu consegui encontrar da gente mostrar o máximo possível. Além dessa aula, eu estou disponibilizando para vocês também uma sequência de pequenos vídeos, num vídeo de mais ou menos 30 minutos, falando também da parte prática sobre o sistema respiratório.